Na sequência nós temos aí o espelho plano. Então, o que é um espelho plano? É um dispositivo que tem a característica de refletir a luz regularmente. E a imagem conjugada de um objeto é virtual, ou seja, ela é proporcionada dentro do espelho. E vou acrescentar mais, a imagem tem as mesmas características do objeto. Então veja só, nós temos aí um observador, um objeto e um espelho plano. Então os raios provenientes aqui refletidos pelo objeto batem no espelho e voltam. Então a pessoa vai visualizar o objeto dentro do espelho. Por isso que é chamada de imagem virtual, porque ela é proporcionada dentro do espelho. Observe que as características do objeto e da imagem são as mesmas. Tem o mesmo tamanho, a mesma distância do espelho até o objeto, é a mesma distância da imagem para o espelho, né? Então, espelho plano está aí bem definido. E agora nós vamos falar sobre associação de espelhos planos. Então veja, foi definido na parte superior desse slide o que é um espelho plano e nós vamos agora associar dois espelhos planos. E professor, para que serve? Qual é a finalidade de você associar dois espelhos planos? Então o cinema, quando não existia a parte de computação gráfica, né, esses efeitos mais sofisticados, então era usado para multiplicar objetos esse tipo de associação. Então eu queria multiplicar o número de objetos de bolinhas verdes. Então eu pegava dois espelhos planos, colocava esses espelhos formando um ângulo, que eu vou chamar de alfa, e dependendo desse ângulo eu vou multiplicar o número de imagens. Nesse caso aqui, nesse ângulo especificamente, foram formadas 4 imagens. Então veja, nós temos aqui um espelho e outro espelho aqui. Perceba que esses dois espelhos estão formando um ângulo de 90 graus. Então o ângulo entre os espelhos, que eu vou chamar de alfa, certo? E coloquei aqui um objeto entre esses dois espelhos que formam um ângulo de 90. Então vamos ver quantas imagens serão formadas. Professor, como é que é a fórmula? A fórmula é bem básica. N é igual a 360 sobre alfa, que no caso desse espelho é 90 graus. Aí eu coloquei já o alfa aqui. Essa parte de baixo vai ser o ângulo entre os dois espelhos, certo? Então N vai ser igual a 360 sobre alfa menos 1. No caso específico dessa figura que forma um ângulo de 90 graus, vai ficar N igual a 360 sobre 90 menos 1. 360 sobre 90, 4, menos 1, 3. Então, se eu colocar dois espelhos associados com ângulo de 90 graus, eu vou produzir dentro dos espelhos 3 imagens. Correto? Então perceba, N é igual a 360 sobre o ângulo entre os espelhos menos 1. E o último processo é chamado de absorção. O que é a absorção? Ocorre quando a radiação ela é absorvida pelo corpo no qual a luz incidente está direcionada. Então a luz vem, por exemplo, na superfície preta, e esses raios não vão bater e voltar, não vão bater e passar. Na verdade, os raios vão bater e vão ser absorvidos. Por isso o nome é absorção. Agora eu vou passar para o estudo das cores, né? Bem, mas antes de passar para o estudo das cores, eu tenho que definir, né, o que é luz branca. Então Isaac Newton observou que ao passar a luz do Sol por um prisma, ele obtinha o seguinte espectro. Então veja só, Isaac Newton, ele pegou a luz do Sol, esse raio aqui, passou por um prisma e ele observou que do outro lado saíam que a luz branca do Sol se divide em cores. Se você pegar a luz branca, passar por um prisma, o que vai sair do outro lado são as cores do arco-íris. Então Isaac Newton, estudando a parte de óptica, percebeu que a luz branca, na verdade, ela não é simplesmente uma cor.
só. Na verdade, a luz branca proveniente do Sol, de uma lâmpada incandescente, ela é composta por um conjunto de cores. E Newton observou que a luz branca, né, como eu falei, já comentei, era composta, né, pelas cores que constituem o arco-íris. Então, o arco-íris, na verdade, é formado pelo seguinte princípio, como eu já coloquei no slide anterior. A luz do Sol passa por esses pequenos prismas, que são as gotículas de água. Essas gotículas, elas vão dividir essa luz branca nas cores do arco-íris, né? Proporcionando assim essa primeira imagem aqui, que é exatamente o arco-íris. E Newton pensou, se luz branca nos leva às cores do arco-íris, se nós pegássemos todas as cores que representam as cores do arco-íris, o que é que vai dar? Logicamente, né, nos deve levar a luz branca. Então, luz branca nos leva às cores do arco-íris. Então, as cores do arco-íris provavelmente devem nos levar à luz branca. Então, tá aí. Então, ele para provar isso, ele pegou um disco, desenhou, pintou todas as cores do arco-íris e girou esse disco em alta velocidade. E quando ele girou esse disco em alta velocidade, ou seja, ele combinou essas cores, o disco ficou branco, mostrando assim que a cor branca, na verdade a luz branca, é uma combinação, né, de todas as cores, todos os comprimentos de onda, né, de todas as luzes que compõem o arco-íris. Então nós vamos falar agora, já que está definido o que é uma luz branca, vamos falar sobre a cor dos corpos. Então veja, a luz branca, na verdade, luz branca não é simplesmente é um conjunto de cores, ou seja, são aquelas cores que compõem o arco-íris. Então, em cima disso, na verdade, a cor de um corpo está relacionada de forma direta com o processo reflexivo de uma luz de cor bem específica. Então, veja. Então, como eu falei para vocês, se nós juntássemos todas as cores, todas as luzes, né, digamos assim, que compõem o arco-íris e colocássemos todas elas num ponto, vai ocasionar a luz branca. Mas veja, se eu pegar um papel vermelho e incidir luz branca, perceba, a luz branca, que são todas as cores, elas vão ser incididas. Quando essa luz branca bater nesse papel, o papel vai absorver o verde, o amarelo, o azul, o violeta, enfim, todas as cores, e vai refletir para o seu olho apenas que cor? A cor vermelha. Por isso que você vai visualizar, você vai perceber o papel na cor vermelha. Então perceba. Então a luz branca, que é constituída por todas as cores, incide sobre o papel. O papel vai absorver todas as cores e vai refletir apenas aquela cor que representa propriamente, intrinsecamente, sua cor característica, que nesse caso é o vermelho. Então, olha só. Portanto, um objeto é observado vermelho porque ele reflete a luz de sua cor característica. Veja que ele não refletiu nem o verde, nem o amarelo, nem o azul. Ele refletiu simplesmente o vermelho. E o restante de todas as cores foram absorvidas. Então, incidindo luz branca, que é constituído por todas as cores, o corpo vai absorver todas as cores e vai refletir apenas o vermelho, que é o que está na imagem aí. Então, o corpo será visto vermelho. Mas, se um corpo que é vermelho na luz branca for exposto a uma luz de apenas uma cor verde, esse corpo vai ficar de que cor? Então, perceba, esse corpo que é vermelho, ele reflete apenas o vermelho. O restante das cores ele absorve, ele não reflete. Então, se eu pegar esse objeto, esse papel que é vermelho e incidir, por exemplo, uma luz verde,
O verde ele não reflete, ele só reflete o vermelho, lembra? Então, se eu incidir somente a luz verde ao incidir ela vai ser absorvida. Se ela vai ser absorvida, se é apenas a luz verde, ela vai ser absorvida e não vai refletir nada, o corpo ficará preto. Na verdade, o preto a gente poderia definir fisicamente como uma ausência de cor. É quando, na verdade, o corpo não reflete nenhuma cor. E o branco, professor? O branco é um corpo no qual, ao incidir todas as cores serão refletidas. Então a luz branca não é constituída por todas as cores. Então, se você pegar a luz branca, incidir sobre um objeto branco, esse objeto branco, uma camisa branca, ela vai refletir todas as cores. E a cor que você vai visualizar é o branco, porque o branco é constituído por todas as cores. E se eu incidir uma luz branca sobre uma camisa preta? O preto é o oposto do branco. Então, se o branco reflete todas as cores, o preto vai absorver todas as cores. Então, se eu incido uma luz branca que é constituída por todas as cores sobre uma camisa preta, na verdade ela vai absorver todas as cores e não vai refletir nada. Se não reflete nada, o que você vai visualizar é o preto. Professor, como é que o senhor consegue provar isso? Só basta você ir de meio-dia para o sol com a camisa branca e com a camisa preta. Você vai perceber que a camisa preta tem um grau de absorção muito maior do que a branca. A branca não, a branca vai refletir tudo. A sensação térmica que você vai ter com a camisa branca é bem menor do que com a camisa preta, porque a camisa preta vai absorver tudo e fazendo com que a temperatura do sistema aumente. Então, gente, valeu, um abraço, boa sorte na prova e fé em Deus.